Alexandre de Moraes não teria utilizado os meios oficiais para notificar a plataforma de vídeos Rumble, o que motivou a plataforma e a empresa do presidente Donald Trump a processarem o ministro brasileiro. É retaliação que chama, não é? Eu acho que é retaliação que chama. Vamos perguntar para a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. É a retaliação que chama, Rogerinho. Então, aparentemente, viu? No entanto, o advogado do Donald Trump, representante legal, que deu entrevista à CNN, ele fala outra coisa, ele vai ali... Dai, tá cortando um pouquinho, vamos aguardar o microfone normalizar. Hoje tá acontecendo, aconteceu com a Sofia também. Vai lá, tenta de novo. Será que tá melhor agora? Diga. Pronto, perfeito, então. A gente tem o advogado, né, do Donald Trump, representante dele legal, que esteve na entrevista à CNN, informando ali os ritos do processo, explicando diretamente o que aconteceu. A gente vai assistir um trecho dessa entrevista, mas, inclusive, ele é questionado sobre uma possível retaliação, já que o Donald Trump é aliado do Bolsonaro, de certa forma, existe uma aliança ali da extrema-direita global, e essa ordem, né, esse processo aí contra o Alexandre de Moraes, ele sai na mesma semana, um momento ali, né, próximo, logo depois da denúncia da PGR, que chega às mãos do STF, e certamente o Alexandre de Moraes seguirá como relator do processo. Então, quando ele é questionado sobre isso, ele diz que não teria tempo hábil, então, do processo ser feito, né, ser articulado, se fosse algo ali para ser uma retaliação ao Alexandre de Moraes. Mas a gente sempre bota esse pé atrás, né? Será que estavam esperando o momento certo para fazer isso? Para desmoralizar o Alexandre de Moraes? Para fazer com que, de alguma forma, a imagem, a reputação do ministro ficasse queimada internacionalmente, pelo menos na imprensa? Então, como é que esse processo se deu? E aí eu vou te pedir, Ana, para trazer justamente um trecho da entrevista da CNN que o advogado explica o motivo desse processo contra o Alexandre de Moraes, por favor. Juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos,
Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas. Vou te pedir só para pausar um pouco, por favor, porque vale a gente lembrar quem são essas pessoas aí que o advogado está citando, né? Nos Estados Unidos, hoje a gente tem Monark, o Constantino e o Alan dos Santos. Nesse caso em específico, né, o Alan dos Santos é aquela pessoa que já deveria ter sido extraditada, que o governo já pediu extradição, que o governo até já propôs uma troca ali de presos, né, no caso Alan dos Santos, que é um procurado fugitivo da Polícia Brasileira, com uma pessoa que foi presa aqui no Brasil por uma suposta investigação de espionagem, que os Estados Unidos tinham interesse nessa pessoa que foi presa no Brasil, mas nem assim eles extraditaram Alan dos Santos e ninguém entende isso que está sendo dito, né? Por que está sendo dito? E o segundo ponto é para a gente explicar que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos é que protege a liberdade de expressão e de imprensa, a separação entre a igreja, o Estado e o direito de se reunir pacificamente. É justamente essa ideia de liberdade do discurso que os Estados Unidos defendem, que é possível que até hoje existam supremacistas brancos, como o Ku Klux Klan, que lá não lá não é crime, de alguma forma, incitar violência ou fazer propaganda do nazismo, por exemplo. Então, até hoje, é justamente permitido por essa primeira emenda que o advogado fala. E aí, Ana, se você quiser, a gente pode continuar trechinho, porque o advogado está bem chateado com o Alexandre de Moraes. Né? Né? Eu senti isso, que ele está chateado. Na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será... vamos a pagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. Tem uma coisa, eu não sei se era até aí, Dai. Tem mesmo. Tem uma coisa que essa confluência que ele faz, assim, né? Essas pessoas eram pessoas que vocês já tinham pedido para extraditar, e daí o governo americano não quis extraditar, que é um absurdo, já era uma declaração de guerra, assim, né? E daí vocês mandam esse negócio pelo e-mail, o que tem a ver? O governo ou você está dizendo que o governo dos Estados Unidos e a Rumble são a mesma coisa? E detalhe, né? Eles também estão dizendo que a Rumble, no caso, pode estar acima da legislação de um outro país. E o nosso contrato ali de acordo mútuo é de que não pode haver um crime que né, cometido por uma outra pessoa de um outro país sem a colaboração das polícias. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo aí é pedir informações, e o que o advogado chama de ameaças é o rito do nosso judiciário, que tem que ser respeitado. O judiciário tem prazos, então é dado um prazo de resposta, esse prazo pode ser questionado, etc., mas é um prazo que é comum, inclusive no judiciário estadunidense também é comum esse prazo. A ideia é aquele pensamento do não aceitamos, não acatamos que um governo, que uma gestão, que o judiciário de um país da América Latina questione a gente, né? Então, acho que é muito nessa linha. Né? E aí, Ana, vou te pedir só para trazer a segunda matéria, né, que é da Folha de São Paulo, que fala justamente, traz uma resposta do CEO da Rumble, que não, perguntaram aqui no chat, o CEO da Rumble é o Trump? Não, gente, é o seguinte, não só a empresa do Trump, que é a Trump Media, como também a Rumble, é uma ação conjunta dessas duas empresas, o grupo empresarial do Donald Trump é Trump Media e Technology Group,
que está aí associado, que Trump é o sócio majoritário, junto com a empresa Rumble, que estão processando o Alexandre de Moraes, tá? E um detalhe é que o empresário, que é o Chris Paul Pavlovski, ele, né, foi para as redes sociais, ele utilizou ali o perfil no Twitter, né, no X, para dizer que a Rumble não vai cumprir as ordens que ele cita que são ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. É o recado do CEO para o Alexandre de Moraes em relação a esses brasileiros que utilizam essa rede social. E vou repetir os nomes: Monark, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos. São 3 dos brasileiros, por exemplo, que utilizam essa rede social, que é uma rede social muito famosa, inclusive, e que migraram para lá após as determinações de bloqueio das suas contas. Então, a briga é por causa, basicamente, dessa galera. E aí vocês podem perguntar, e o que é que dá se o Alexandre de Moraes for processado pelos Estados Unidos? Aí eu te pedi, Ana, para trazer a terceira matéria, né, que é a matéria que justamente aponta o que pode acontecer do CNPI UAU, que traz aí o Juliano Galizzi, comenta sobre o que pode acontecer se o Alexandre de Moraes, por algum acaso, virar réu. E aí é justamente um ponto que as autoras das ações que querem o Moraes seja processado enquanto pessoa física, e o objetivo é manter o processo na alçada do direito internacional privado, evitando tipificação do caso na esfera pública. Uma ação de teor público poderia colocar a jurisdição dos Estados Unidos de encontro com a do Brasil, desencadeando um ruído diplomático. E aí a matéria aponta que, segundo advogados, esse entendimento pode ser acatado pelas autoridades americanas, mas estaria em desacordo com a vigorosa do país. Por aqui não tem uma decisão de que o ministro do STF, ainda que de forma monocrática, representa a corte e não o magistrado que assina. Então, isso é um ponto muito importante. Eles querem responsabilizar o Alexandre de Moraes. No entanto, o ministro do STF, ele representa o judiciário brasileiro, toda uma corte. Não à toa, quando uma decisão é questionada, existe uma votação no colégio de ministros, né, e todos votam aí para a decisão. Tem um mestre de Direito, inclusive, de Brasília, o advogado Pablo Sukhnik, eu espero que eu tenha soletrado certo o nome do Pablo, e ele comenta que no território brasileiro as decisões de Moraes representam o STF enquanto instituição, mas esse entendimento não é obrigatório para o juiz americano. Então, ainda tem essas contradições aí que podem acontecer, e, de fato, isso pode ser um incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos, tendo em vista que existem aí decretos, existe a ideia de que o Moraes abusou de decretos extraterritoriais, né, o que é questionado também sobre essa dinâmica de que se de fato é um abuso pela forma que foi, porque o advogado acredita que deveria ter sido feito ali de outras formas esse pedido de bloqueio de contas, ou se apenas essa briga é uma cortina de fumaça para desviar a informação de que o Alexandre de Moraes é um relator de um processo muito importante, que é um processo que coloca aí um ex-presidente da República no banco dos réus. Então, existe todo um questionamento político por trás dessa ação de 2 empresas estadunidenses. E, particularmente, eu acho que não vai dar em nada. Mas aí é uma opinião minha, não tem base nenhuma legal quanto a isso, tá, gente? Mas é importante que a gente acompanhe, sim. Agora uma opinião do Bruno seria muito bem-vinda aqui, mas vai lá, também vou trazer um comentário do chat também, que o Júlio está dizendo aqui que também acha que vai dar nada, né? Se aqui não tem autoridade, de lá também é o mesmo, de lá para cá vai ser um empate técnico. Aí diz, os Estados Unidos não querem dar o braço a torcer, mesmo se envolvendo com crimes. E a Dai pergunta, né, se não tem aí questões políticas também, né, envolvidas nisso. E esse é eu acho que esse é uma forma de interpretar isso que está acontecendo, porque de fato, pelo que eu entendi da explicação dos especialistas ali, né, no direito, pode-se criar um imbróglio aí, não, olhando pela nossa ótica, não tem
o menor fundamento que eles estão fazendo, o menor fundamento que aquele advogado estava falando ali do ponto de vista do Brasil, não faz o menor sentido, né? Nem processar o Alexandre de Moraes pessoalmente não faz o menor sentido, e por notificar ali eles via e-mail também não faz o menor sentido, até porque se eles querem atuar no nosso país, eles precisam obedecer às regras do nosso país, e era isso que estava sendo solicitado, tudo ali estava absolutamente dentro dos conformes. Agora, se eles querem forçar essa barra e forçar essa desconjunção, né, da interpretação e das leis de um local versus o outro, realmente me parece que pode rolar um empate e uma questão diplomática. E é aí que eu acho que é o ponto dessa questão toda. Talvez o objetivo seja, de fato, criar uma questão diplomática. Porque neste momento, primeiro, para o governo americano, e aí é bizarríssimo mesmo, né? Que duas empresas particulares, apesar de ser ter uma empresa particular do próprio presidente, né? Mas duas empresas particulares estão sendo usadas para uma ação que é política, né? Que interessa ao presidente, por falar em pessoal e cargo, né? Ali está rolando essa confusão ali. Interessa a pessoa, né, do Trump como presidente, criar esse tipo de treta diplomática, porque é o que ele está fazendo com vários países, isso interessa para a posição dele perante, né, o seu eleitorado, e interessa para os planos de comunicação caótica, que é o que ele vem fazendo. Aliás, de novo, procurem o projeto 2025, a gente tem um vídeo sobre isso, faz parte das técnicas de caos comunicacional, e enfim, isso vai na linha dos objetivos políticos dele. Além disso, interessa para o Trump, enquanto alinhamento político, isso está ligado à primeira questão, interessa para o Trump como alinhamento político com a extrema-direita brasileira, porque é o que ele vem tentando construir, é o que a extrema-direita brasileira vem tentando construir, interessa aos interesses dos Estados Unidos, neste momento, a desestabilização da democracia brasileira, isso eles já ameaçaram de várias formas diferentes, e apoiar a extrema-direita brasileira no seu objetivo de desestabilizar Alexandre de Moraes e o STF, está dentro desses... né, tá dentro desse objetivo, tá dentro desse caminho aí. Então, me parece que esse processo aí, né, um estapafúrdio, ridículo, o ponto principal dele é, sim, causar uma crise diplomática, causar uma questão e causar uma desestabilização política. É isso. E é triste ver um país que já teve o tamanho que os Estados Unidos já tiveram, a gente pode falar já no passado, se prestando a um papel desse, mas essas são as armas que eles têm agora nesse momento, este é o papel que eles representam no mundo, um bully que fica tentando fazer desestabilização nos outros países, porque eles não têm mais nada como arma e como força de ação no mundo. É isso, Dai. É isso, perfeito, Ana. Inclusive, perfeito você lembrar que é interessante desestabilizar o Brasil, a economia brasileira, porque isso é interessante para os Estados Unidos. O Brasil é hoje um país importante no BRICS, inclusive, que tenta uma articulação importante no Mercosul também, e que se retoma financeiramente depois da pandemia, depois de um governo extremamente violento e de Estado mínimo. Então, sim, perfeita a sua análise, é importante que a gente se atente a essas questões. É isso, Ana. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para dar um tchau, pois este é o nosso último corte. Beijos. Cadê o botão? Perdi o botão. Eu sempre perco o botão no último corte, né? É incrível. Beijo.